Graça e paz! Quanto tempo, né? Acho que eu vou ter que até me apresentar. Depois de tanto tempo que eu estou fora, tenho que até me apresentar, porque está difícil. Mas graças a Deus o Tito deu uma folga e os enjoos aliviaram muito. E agora a gente já consegue viver. Eu brinco que o Tito ele era muito egoísta. Então agora ele está aprendendo a dividir. Né? Aprendendo a dividir a mãe com as outras pessoas da igreja, né? Porque ele só queria para ele, só podia ficar em casa aí com ele. Mas agora ele já aprendeu que, né, a gente precisa dividir com o próximo, amém? E hoje a gente vai estar pregando sobre uma coisa muito boa e que todo mundo ama, que é a diversidade. Todo mundo gosta de adversidade. Todo mundo ama passar por adversidade. Todo mundo fica contando o tempo. Ai, vem a adversidade, vem a adversidade. É assim que a gente faz, não é? Não, nem um pouco, né? E vendo sobre a adversidade, eu, né, se um mês e pouco a gente fica fora, a gente pensa muito, né? E eu estava pensando sobre que quando eu era mais nova, eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que quando a gente faz tudo direitinho, tudo certinho, nada acontece de errado. Quando você está na igreja, quando você obedece, e se acontecer alguma coisa de errado, significa que você está em quê? Em pecado. Se acontecer alguma coisa errada, é porque você está em pecado. Porque quem obedece ao Senhor, quem anda nos caminhos e faz tudo direitinho, não tem como passar por problema nenhum. Eu aprendi isso. E o que eu fazia? Eu obedecia para que nada viesse e nada acontecesse na minha vida. Desde pequenininha, eu obedecia, porque senão Deus vinha com a mão dele sobre a minha vida e ia me castigar, ia pesar a mão dele. E eu ficava desesperada, porque eu imaginava, eu criança, não sei você, mas eu sempre fui muito criativa. Então eu imaginava a mão de Deus muito grande. Eu não sei você, mas o meu pensamento, a mão de Deus era muito grande. E se pesasse a mão de Deus, ia ser muito difícil, né? Ia passar por muita tribulação. Então eu obedecia muito. Só que eu obedecia, mas vinha problema. Eu fazia tudo certo, e vinha adversidade, e vinha tribulação. Falei, uai, tem alguma coisa errada. Eu falava, gente, aonde que eu estou pecando? Aonde que eu estou pecando? Em que eu estou pecando? Eu só posso estar pecando. Por que Deus está pesando a mão dele sobre a minha vida? Aí eu falei, se eu não estou pecando, é o quê? Maldição hereditária. Uai, se eu não estou pecando, e eu preciso pecar para a adversidade vir, eu não estou pecando. Então, não tem como a adversidade vir. Então, é o quê? Maldição hereditária. Meu pai pecou, minha avó pecou, minha bisavó pecou. E agora está vindo tudo sobre a minha vida. E já era. Eu vou ter que viver com isso. Eram os entendimentos que eu tinha. Porque eu fui criada desse jeito. Eu vivi dentro de uma igreja que era dessa forma. E, às vezes, você também veio dessa forma. E você está achando que todas as coisas que você tem passado até hoje, existe culpa de alguém. Se não é sua, é da sua família, do seu parente, ou é de alguém. Porque alguém tem que ter um culpado. E eu vendo tudo isso, eu também prestei atenção em algo que eu acho que você também já prestou. Quem me viu passando pela prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai se arrepender. Por quê? Porque quando eu passo por tribulação, tem que vir o quê? O que tem que vir? A vitória. Para que todo mundo possa ver que eu sou o quê? Escolhida de Deus. Porque se não vem a vitória, não significa que eu não sou escolhida de Deus. Se eu passo por tribulação e não vem vitória, então eu não sou escolhida por Deus. Então Deus está fazendo eu passar por tribulação por quê? Porque Ele quer que todo mundo veja que os humilhados serão exaltados. Então eu vou continuar firme, porque uma hora Deus vai me exaltar.
todos vão ver. Só que eu vi que tudo isso não é certo. Tudo isso que eu pensei a minha vida inteira, quanto à adversidade, quanto a problemas e tribulações, estava errado. Não significa que se vem uma tribulação na minha vida, não significa que eu estou em pecado. Quando vem uma tribulação na minha vida, não significa que meu pai, minha avó, meu bisavô, meu tataravô pecou. Não significa porque a partir do momento em que me aproprio do sangue de Jesus, eu sou uma nova criatura. Eis que as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então não existe essa maldição sobre a minha vida. Existia até o momento em que eu aceitei a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. A partir daquele momento, não existe mais. Da minha geração para frente, as coisas vão ser diferentes. Porque Cristo entrou na minha vida e a minha vida não é mais o mesmo. O que corre em mim é o sangue de Jesus. O que corre em mim é a apropriação de Deus sobre a minha vida. Eu sou filha de Deus. Então não tenho mais maldição. E essa coisa de que eu tenho que receber a vitória, eu tenho que ter a vitória, e tudo que eu faço é para ter vitória, tudo que eu faço é para que um dia Deus mostre para todo mundo que eu sou filha dele. O meu pai não precisa me dar um carro do ano para dizer que eu sou filha. O meu pai não precisa me dar as melhores roupas para dizer que eu sou filha. O meu pai não precisa me dar nada. Ele só precisa me dar o sobrenome para dizer que eu sou filha. E às vezes eu e você passamos uma vida inteira querendo que Deus nos dê tantas coisas para que possamos nos sentir filhos, herdeiros, quando na realidade nada disso faz sentido. Deus não tem que te abençoar. Deus te prometeu que Ele te levaria para o céu. Deus te prometeu foi a salvação. Deus te prometeu, fica calmo que um dia você vai estar comigo. Só que eu e você, muitas vezes, buscamos o que está aqui. O que tem aqui. O que é material. E sucesso muitas vezes é somente quando a gente adquire as coisas materiais ou quando temos as coisas materiais. E o nosso sucesso na vida espiritual é viver sempre constantes, firmes e constantes no Senhor. Foi isso que Ele me prometeu e foi isso que Ele te prometeu. Ah, então Deus nunca vai me abençoar, Renata? Olha para trás. Deus nunca fez nada por você? Olha para trás e lembra de quantas coisas você já passou até hoje. Eu dizer que Ele não vai te abençoar é eu ir contra a Bíblia, que a Bíblia diz que as bênçãos não nos alcançarão. Mas o problema é que muitas vezes eu e você colocamos as bênçãos e as promessas como o primeiro lugar. Isso é o primeiro, é a primeira parte, é isso que conta. E isso deveria ser um anexo. Isso deveria vir. E não ser o primeiro. E não ser o primordial. Renata, você está falando sobre a diversidade e você vem jogando tudo isso na minha cara. Se a gente não entende o que é evangelho, a gente não vai entender o que é diversidade. Não tem como. Não tem como a gente entender que a gente vai passar por adversidade. Salmo 34, versículo 19, fala que os justos terão aflição. Justo não é o ímpio, são os filhos de Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, se te prometeram um evangelho que não vai ter problema, te prometer errado. A palavra de Deus diz que no mundo tereis aflições. Então a gente vai ter problema, nós teremos dificuldade, nós teremos problemas. Passaremos por dificuldades e problemas, eles virão. Isso vai acontecer da mesma forma que as bênçãos nos alcançarão. E para eu falar de adversidade, eu teria que te falar isso primeiro. E agora eu quero que você abra comigo
em Salmos 125. Salmo 125. Fala assim: cânticos para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, são como o monte em Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. Os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. O Senhor, ó Senhor, faz o bem àqueles que são bons, aos que têm o coração sincero. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos. Ó Senhor, leva-os embora junto com os que praticam o mal, que Israel tenha paz. Este salmo fala como o povo de Deus deve se comportar mediante as adversidades. Já te expliquei que a adversidade não é por conta de pecado, nem de maldição hereditária, e nem de nada além disso. É uma adversidade que vem. Ah, mas por que vem? Não sei. Eu sei que vem. Pode ser para que a gente fique melhor, pode ser para que o nosso caráter seja aperfeiçoado. Não sei. Um dia você pergunta para Deus por que você passou por tudo isso, e Ele vai te responder por que você passou por tudo isso. Mas agora, eu não sei te responder por que você está passando pelo que você está passando. Não sei te responder. Mas eu sei que nós teremos adversidade. E isso é fato. E este salmo fala como a gente deve se comportar na adversidade. Então, como a gente vai ter adversidade, a gente precisa saber o que fazer nelas. Então, eu vou sentar e vou chorar. Renata, já que eu vou ter adversidade, então eu vou sentar, vou chorar, vou gritar, vou espernear, vou puxar o cabelo, vou ficar trancada dentro do meu quarto até ela passar. O que eu vou fazer nos meus momentos de adversidade? O salmista vai nos dizer os nossos comportamentos e as nossas atitudes em meio às adversidades. O primeiro versículo fala: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, não serão abalados, mas permanecerão para sempre. Primeira atitude em meio à adversidade: confiar. É a primeira coisa que a gente não faz. Não sei você, né? Posso falar por mim, posso falar por você, né? Mas a primeira coisa que a gente faz é achar que Deus já abandonou a gente. Estou passando por isso, Deus não me ama mais. Deus não me ama, Deus não me escuta, o céu está de bronze. Deus não fala mais comigo, Deus não me ouve, Deus fechou o olho, já era, agora que eu vou morrer. Mas a primeira atitude que eu e você temos que fazer é confiar. Confiar em Deus é confiar na sua palavra. É confiar na palavra de Deus. É confiar que Ele é fiel, é confiar que Ele é bom, que Ele é justo, que Ele está comigo, que Ele prometeu que nunca me deixaria só, que Ele nunca me abandonaria, que Ele estaria comigo, que os justos vão ter aflições, mas o Senhor vai livrar de todas elas. O Senhor fala que nós teremos aflições, mas para a gente ter bom ânimo. Então a palavra diz que eu tenho que confiar, então eu confio na palavra de Deus. E eu confio em quem Ele é. Mas como eu confio se eu não leio a palavra? Como eu confio se eu não sei o que a palavra diz? Eu não sei o que a palavra está fazendo. Tem pessoas que passam a vida inteira cometendo o mesmo pecado. A vida inteira passando pelas mesmas coisas. Ai, pastora, pastor, eu não consigo passar disso, eu não consigo sair disso, está difícil demais, eu não consigo. Como é que está a sua vida de oração e sua vida de leitura da palavra? Ah, pastor, eu não consigo. E você nunca vai conseguir se livrar do seu pecado de estimação. Porque ele está muito mais interessante do que a palavra de Deus na sua vida. Ele está muito mais presente do que a palavra de Deus na sua vida. Nós precisamos ler a palavra.
Nós precisamos nos fortificar todos os dias. Eu queria dizer para você que se você viver uma vida aleatória, vai ser tudo tranquilo para você. Deixa eu te falar, nós não temos forças para passar por tribulações sozinhos. Nós não temos forças para vencer o pecado sozinho. Nós não temos forças para superar as adversidades sozinhos. Nós só conseguimos isso se nós estivermos firmados na palavra, se nós estivermos firmados em Deus. Eu não posso confiar em alguém que eu não conheço. Eu não posso estar firme se eu não conheço a quem está me dando a base para eu estar firme. Por que tropeçamos e caímos? Muitas vezes porque não conhecemos a palavra e não temos em quem confiar. Nós precisamos estar firmados na palavra. E junto com essas atitudes, os primeiros versículos trazem 3 promessas. E a primeira promessa é: como um monte não se abala, nós também estaremos firmes. Significa que, então eu não vou ter tribulação, Renata, nós teremos tribulação, mas nós permaneceremos firmes. Se nós estivermos confiando no Senhor, e se nós estivermos confiando e mantendo-se firme na palavra, nós seremos firmes e constantes para não sermos abalados pela tribulação e pela dificuldade. Mas, Renata, é difícil demais. É difícil porque a gente também não quer mudar de vida. Renata, é difícil porque está difícil, mas é porque você ainda não escolheu. Porque quando a gente escolhe de verdade, a gente tem atitudes diferentes. E atitudes diferentes nos faz estar firmes no Senhor. A nossa fé nos faz permanecer firmes em toda tribulação e adversidade. Você precisa escolher. Não tem meio termo. Tem somente uma escolha. Ou sim, ou não. Ou eu quero, ou eu não quero. Por que, Renata, eu tenho que permanecer firme? Você já viu aquela pessoa que a primeira dificuldade, o que ela faz? Ela sai da onde? Ela sai da igreja. Deus fala que vai nos manter firmes nele. Nele. A tribulação vem e eu me mantenho firme nele. Eu me mantenho sempre nele. Eu me mantenho a minha fé nele. Para que eu e você não venhamos a cada dia: hoje eu estou bem, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou bem, hoje eu vou embora da igreja, hoje eu estou na igreja. Hoje eu vou fazer, hoje eu estou com Cristo, hoje eu não estou com Cristo. Hoje Deus é meu pai, hoje Deus não é meu pai. Hoje... Nós precisamos fazer escolhas e decidir quem nós queremos e o que nós queremos fazer. Chega de viver vacilante. Chega de querer viver bem na igreja. Come dia de domingo. Dia de quarta-feira estou bem. E na outra semana, ou durante a semana, você peca descaradamente ou vive à mercê das adversidades e dos problemas na sua vida. Nós precisamos escolher: ou estamos com Cristo, ou vivemos firme em Deus, ou não. Só vir na igreja assistir um culto não faz de você cristão. Não faz de você cristão. Da mesma forma que ir no cinema e assistir um filme só não faz de mim um escritor, não faz de mim um crítico de cinema, faz de mim um telespectador. Nós precisamos nos manter firmes em Deus. Nós precisamos estar firmes em Deus. Versículo 2: assim como os montes cercam Jerusalém, o Senhor se põe ao redor do seu povo, agora e para sempre. A primeira promessa é que nós estaremos firmes. E a segunda promessa é que Deus nos cerca e nos protege para sempre. Não quer dizer que o mal não vai vir, não quer dizer que as dificuldades não vão vir, mas quando eu escolho estar com Deus, Ele me cerca e Ele me ajuda na minha fé. Ele me ajuda a me manter de pé, Ele me ajuda a me manter firme e constante nele. É promessa dEle.
Nós precisamos estar nele, precisamos viver nele. Precisamos tomar uma postura e decisões na nossa vida. A adversidade nós teremos do início ao fim das nossas vidas. Mas permanecer em Cristo é uma escolha. E Ele promete nos manter firme e nos cercar em todos os momentos de tribulação. E continua: os perversos não governarão a terra dos justos, para que os justos não sejam tentados a fazer o mal. Terceira promessa, Ele promete que Ele não vai deixar que as coisas durem muito tempo, que as adversidades durem mais do que deveria durar. Às vezes eu e você estamos passando por tribulações e a gente fala assim: não é possível que aquele versículo é verdade, que toda tribulação ela é leve e momentânea. Não é possível, eu já estou passando há 30 anos por isso. Não é possível que seja leve e momentânea, está pesado, está complicado, está difícil. Mas é promessa de Deus que não vai ser além do que você pode suportar. É promessa de Deus que vai ser simplesmente aquilo que você pode suportar. Eu fiz natação desde uns 3, 4 anos de idade, porque eu tinha muita alergia. Então, a minha mãe me botou para fazer natação por ordem médica. E eu sempre fui pequenininha, né? Eu tenho 1,60 m. Então, imagina, pequenininha, eu era bem pequenininha. E eu só ia na piscina de neném. E com boia. Porque eu tinha medo de afogar, mas eu dava pé. Mas eu tinha medo de me afogar. E eu tinha um professor que tinha quase 2 metros de altura. Imagina, um negão de quase 2 metros de altura. Ele falava: Renata, entra. Entra sem boia. Eu, não, eu vou me afogar. Renata, entra sem boia. Mas eu vou morrer. Até o dia que ele entrou na piscina, sem boia, sem nada, me pegou no colo e me deixou dentro da piscina sozinho. Aí eu fiquei em pé na piscina e eu vi que eu conseguia ficar em pé. E que eu conseguia andar pela piscina. E eu fiquei maravilhada. E quando ele viu que eu perdi o medo na piscina pequena, ele botou as boias novamente e me levou para a piscina grande. E aí ele falou: vamos na piscina grande. Eu falei: não. Eu chorava. Ele: não, Renata, você está de boia, você não afunda. Afundo. Ele me pegou no colo com a boia e me jogou no meio da piscina grande. Na hora você entra em pânico, mas depois eu vi o quê? Eu não afundei. A boia estava ali. E eu fiquei tranquila. E eu comecei a fazer os exercícios na piscina grande com a boia. Ele falou: agora você já sabe, agora você pode ir com a prancha. Aquelas pranchinhas pequenininhas assim, de isopor. E eu falei o que para ele? Impossível. Como é que eu vou nadar com uma prancha dessa? Eu sei que eu sou pequena, mas a prancha é menor do que eu. Eu vou afogar. E ele novamente me botou na piscina, só que dessa vez ele não me jogou, não. Ele entrou na piscina, ele foi junto comigo e foi até lá e voltou. Tomei segurança, já fazia sozinha, só que eu fazia onde? Na borda. Aprendi, depois tirou a prancha. E eu fui nadando sozinha na borda, até o dia que ele me jogou no meio da piscina e falou: agora nada sem borda, que eu não precisava mais segurar. E assim sou eu e você. Às vezes a gente olha e fala assim: acabou o meu limite. O meu limite é até aqui. E Deus fala assim: não, você está errado. Você consegue ir além. Não é até aqui. Não, mas Senhor, não faz isso comigo, eu não vou conseguir. E Ele te impulsiona. E você vê que você consegue chegar além. E você vai vendo a cada dia mais que você consegue romper com as dificuldades e as adversidades. E você vai chegando muito mais além do que você achou que você poderia. E você vai muito mais além de onde você olha para trás e fala assim: nossa, eu achei lá atrás que eu pararia lá. E hoje, olha onde eu estou. Por quê? Porque o Senhor te impulsionou e te mostrou: você pode muito mais do que você imagina. Não para aqui. Hoje você pode estar achando a adversidade chegou para me matar. E Deus está falando: calma, é só uma crise, vai passar. Tem muito mais para você, tem muito mais para você. Você pode passar por isso, você consegue passar por isso, você consegue ir além. Calma, quieta o seu coração que você vai além.
Calma. Deus sabe de todas as coisas e Deus sabe do teu limite muito mais do que você. E tudo isso que veio na sua vida não é para te matar. É apenas para te deixar mais forte e te levar aonde Ele tem para você. Versículo 4, o Senhor faz bem àqueles que são bons e aos que têm o coração sincero. A primeira atitude que o Senhor nos mostra nesses versículos, nesse salmo, é confiar no Senhor. E a segunda atitude é orar para Deus fazer o bem. Orar para que Deus faça o bem. E é muito engraçado que eu estava pesquisando e a gente sempre usa aquele versículo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Não é isso? Quem já não usou esse versículo? Eu uso esse versículo todo dia. Quando eu vejo que as coisas estão indo ruins, eu falo: Senhor, eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E eu não sei você, mas eu achava que era para o meu bem aqui na terra. Não sei você, mas eu achava. E eu descobri que não é para o nosso bem aqui. É para o nosso bem espiritual. É para que todas as coisas cooperam, para que a gente se mantenha firme e constante no Senhor. Para que a nossa fé não se mantenha, não venha a ser abalada. Para que a nossa fé se mantenha inabalável. Quando a gente ora, nossa segunda atitude é a primeira é confiar, e a segunda é orar para que Deus faça o bem para o nosso espiritual. Para que nós venhamos a nos manter firmes e constantes todos os dias. Essa deve ser a nossa oração sempre, todos os dias. Versículo 5. Expulsa, porém, os que andam por caminhos tortuosos, ó Senhor, e leva-os embora junto com os que praticam o mal, e que Israel tenha paz. Alguém aí tem uma versão diferente da minha, e eu queria que essa pessoa lesse. Quem está com a Bíblia aberta e tem uma versão diferente da minha, leia para mim. Lê bem alto. Versículo 5. Aqueles que andam por caminhos tortuosos, o Senhor tratará como os ímpios. Nesse versículo, eu ajoelhei, eu chorei, e eu falei: misericórdia de mim. Você tem noção que aqueles que vivem, um dia está bem, outro dia não está, um dia está nos caminhos do Senhor, outro dia não está, essas pessoas serão tratadas como os ímpios? Como aqueles que estão lá fora. Como aqueles que não conhecem o Senhor. E como aqueles que não vivem para o Senhor. Eu nunca tinha visto esse versículo por essa ótica. A minha e a sua inconstância é muito séria. A minha e a sua inconstância em um dia viver com Deus e o outro não. Um dia estar praticando a verdade e o outro não. É muito séria. Porque eu e você, o dia do juízo, seremos tratados como os ímpios. As pessoas que não conhecem o Senhor. Precisamos fazer escolhas nas nossas vidas. Nossa, Renata, eu crente que você ia chegar, primeira vez que você vai pregar, você ia acabar comigo, você ia pregar assim, aquela pregação para me botar lá em cima. Eu estou trazendo para você aquilo que nós precisamos ouvir. É momento de eu e você nos consertarmos e começarmos a viver firmes e constantes no Senhor. Está na hora de eu e você começarmos a orar e ler a Bíblia constantemente para que nós venhamos a nos fortalecer o nosso espírito todos os dias. Porque a inconstância não pertence ao Senhor. Não pertence ao Senhor. E o final da oração dele é que Israel tenha paz. Existe tribulação, sim, mas existe paz. Existe uma paz que excede todo entendimento.
Eu posso te dizer uma coisa e te afirmar com certeza. Renata, mas o mundo tem aflição, aqui a gente tem aflição. O que me difere do mundo? O que difere da minha vida lá fora? Então por que eu vou viver aqui dentro? Porque eu e você temos uma paz que excede todo entendimento que eles nunca vão ter. Eu e você vamos viver a tribulação de um jeito que eles nunca vão viver. Eu e você vamos experimentar uma vida de paz que eles nunca irão experimentar. Iremos passar por tribulação e dificuldades, iremos chorar, iremos ter momentos de ficar desesperados. Mas nada roubará a minha e a sua paz. O Senhor é conosco, e a certeza de que Ele é conosco e de que Ele nunca nos deixará, que Ele estará conosco, que Ele irá nos direcionar, que Ele irá nos tirar daquele momento de adversidade. Pode até não ser do jeito que a gente espera, ou do jeito que a gente quer, mas aquela tribulação irá passar. Ele irá nos livrar. E Ele irá nos fazer a cada dia mais firmes e constantes nele. Não é fácil, não é tranquilo passar por adversidade, mas é necessário e muitas vezes nós iremos passar. As promessas estão na palavra. Se você não se fortalece na palavra, você não terá como se manter de pé quando os momentos de adversidade chegarem. Vamos orar sem cessar. E vamos vigiar para que nós não venhamos a se desviar dos caminhos de Deus. Para que nós não venhamos a andar por caminhos tortuosos. A palavra de Deus é uma só. Não podemos pegar a palavra e simplesmente fazer com que ela corra do jeito que eu quero. E da forma que eu quero. Que ela faça o meu bem, ou que ela haja ao meu favor. A palavra, ela é viva e eficaz. E se ela não está cortando, e se ela não está transformando o seu caráter, é porque você não está vivendo nela da forma que tem que viver. O que é certo é certo. O que é errado é errado. O que é verdade é verdade. E o que é mentira é mentira. Estamos vivendo num século onde nós fazemos com que todas as coisas façam do nosso jeito e da nossa forma. Mas a palavra é clara. Ela é verdade. Então que eu e você venhamos nos empenhar dia após dia na leitura da palavra e na oração, para que possamos nos manter firmes e constantes, confiando no Senhor e crendo que Ele sempre estará conosco e sempre estará pronto a nos defender e a nos fazer passar pela prova. Eu queria que você se colocasse de pé.